começar a gravar agora. Oi, 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 oi. Gente, nunca demorou tanto assim. Já tá aparecendo gravando para vocês aí ou ainda tá rodando? Agora tá gravando. Beleza. Então tá, boa tarde a todos, a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Observatório de Bioética e Justiça. Hoje a gente tem uma participação mais que especial da Anne Mota, essa atriz incrível que é a protagonista do filme Alice Júnior. Eu já discuti com alguns alunos, já conversei. Anne, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui falando com você. A gente sabe como que a sua agenda é corrida, a gente está vendo aí as suas lives, um monte de coisa para fazer, além da vida pessoal, né? De faculdade, trabalho. Eu queria estender minhas desculpas, porque a gente tinha marcado às 16 e eu errei o horário, então a gente vai ter só uma horinha com a Anne, mas eu quero que seja muito agradável com todos aqui, esse momento de conhecer e debater mais sobre isso. É importante a universidade estar debatendo temas tão necessários, ainda mais nos dias de hoje. Então, Anne, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, agradeço também a Amor Produções, que intermediou esse diálogo e contato. É um prazer enorme estar falando com você. Queria agradecer também a presença de todos os alunos e alunas e alunos presentes, a professora Carla Bertoncini, minha parceira aqui do Observatório de Bioética e Justiça, em especial a professora Eliane Maio, que estava aqui até agora há pouquinho. Eu acho que ela deu uma saidinha, já já ela volta, que é uma psicóloga aqui de Maringá, professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Maringá, e é uma das precursoras do diálogo entre sexualidade e gênero na Universidade Estadual de Maringá. Então, Anne, muitíssimo obrigado por tudo, e a gente já vai começar um bate-papo tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, colocar no chat ou pedir a palavra. E eu gostaria, Anne, que você se apresentasse. Quem é a Anne Mota, porque a gente conhece, na verdade, a Alice Júnior do filme, e eu acredito que... E aí vejo algumas lives suas que o pessoal meio que confunde, né? A personagem com a protagonista, com a atriz. E eu achava muito, quando esses atores falavam assim, nossa, tem muita gente que confunde, senhorinhas que me param na rua e falam que não gostam do que eu faço na novela ou do filme. Eu falei, gente, mas como assim? E eu vi nas lives que muita gente pergunta, é sobre a sua vida? É uma autobiografia? É você? O seu nome é Alice mesmo? Então, eu queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Porque eu e a Alice, a gente tem algumas características realmente muito parecidas, de questão de personalidade e tudo mais, e enfim. Boa tarde, meu nome é Anne Mota, eu sou a protagonista do filme Alice Júnior, que está disponível no Netflix, mas também em outras plataformas digitais. Eu sou atriz, eu faço faculdade de teatro aqui em Recife, eu sou recifense. Eu sou uma mulher trans, eu também tenho um canal no YouTube, que é o Transtornada, onde eu falo sobre a causa trans. Além de falar sobre a causa trans, eu também falo sobre meus trabalhos, minha vida pessoal, até mesmo sobre Alice Júnior. E, recentemente, eu estou dentro da comissão que vai selecionar os filmes para o 53º Festival de Brasília. Que legal. Anne, você pode falar para a gente como que foi o processo do filme? Assim, como que foi para você falar assim, ok, surgiu a oportunidade e você fez um teste, e por que que você acha que na verdade, por que que você vê o filme como uma coisa inovadora, um momento inovador no cenário nacional? Então, em 2016, logo depois que eu comecei o meu canal no YouTube, o Transtornada, porque eu tenho o Transtornada desde 2016 também, eu vi um post no Facebook, que era a produção de Alice Júnior, no caso, à procura de atrizes trans, adolescentes,
que fossem de Curitiba ou São Paulo, ali por perto mesmo, sul-sudeste. Mas, enfim, o post chegou até mim e eu pensei que mal tem eu tentar. E aí eu entrei em contato com eles via e-mail, eles retornaram, mandaram alguns trechos do roteiro para eu decorar, gravar em vídeo e mandar para eles, eu fiz isso. A gente logo depois iniciou um contato também via Skype, algumas reuniões, até que em julho do mesmo ano, isso foi mais ou menos em março, abril, em julho desse ano, 2016, eu fui convidada a ir para Curitiba, ainda menor de idade, eu tinha 17 anos na época, então eu fui acompanhada da minha mãe e tudo mais. E eu basicamente falo que foi nessa época, em julho, nesse tempo, que eu fui para a primeira vez para Curitiba e tudo mais, para conhecer a produção, enfim, fazer outros testes também, que eu fui escolhida para interpretar a Alice. Mas o Bertazzo, que é o roteirista, e o Gil, que é o diretor do filme, eles falam que eles tiveram um amor à primeira vista, quando eles me viram e me viram no vídeo, nos testes e tudo mais. E eles já tinham ali, basicamente, decidido que eu seria a Alice. E eu considero Alice Júnior um filme bem inovador, sim, porque eu não... eu sempre falo isso em entrevista, que se tem, não chegou até mim, por isso que eu não sei. Então, até o momento, eu não sei de nenhum outro filme que conte a história de uma pessoa trans como Alice Júnior conta. Né? A gente vê o viés de ser uma pessoa trans por outro lado, na verdade. Porque, geralmente, filmes com pessoas trans acabam tendo... Não filme com pessoas trans, desculpa. Filmes sobre pessoas trans. Acabam tendo algumas problemáticas, né? Às vezes, é uma pessoa trans que é muito mal resolvida em relação ao seu corpo, tem muita insegurança, e aí tem a tal cena clichê, que nós pessoas trans falamos, que é clichê, que é a cena do espelho, que é a pessoa trans se olhando ali no espelho, não gostando do seu corpo, não gostando da sua genitália e tudo mais. E muitas vezes filmes sobre pessoas trans não têm a presença de pessoas trans também, o que é muito mais problemático. Então, e também a maioria dos filmes sobre pessoas trans são sobre pessoas trans já adultas. Em Alice Júnior a gente não tem nada disso, na verdade, né? Alice Júnior a gente tem uma pessoa trans jovem, Alice tem 16 anos. Em Alice Júnior a gente tem a presença trans não só da Alice, mas das amigas de Alice e advogada de Alice. E Alice Júnior, Alice é muito bem resolvida sobre quem ela é, sobre o corpo dela, e é isso. Ela é uma pessoa trans, ela se ama enquanto uma mulher trans, e ela é mulher, independente de ser uma mulher que é trans, e lidem com isso. Então, Alice não está lidando sobre ela não, e também outra coisa, que é o que eu ia falar agora, mas dá para adicionar nesse clichê que temos sobre filmes trans, que é a questão da autodescoberta, né? A Alice Júnior também não tem isso. A Alice já sabe quem ela é. Então, eu acho que temos tudo isso, e por isso eu considero Alice Júnior um filme totalmente inovador. E eu acho que os festivais, tanto nacionais e internacionais, que passamos e estamos passando ainda, porque, na verdade, estamos fazendo uma carreira de festival internacional ainda. Essa carreira vai acabar no final de novembro, aliás, que é quando a Alice Júnior vai para a Netflix mundial, quer dizer, todos os países que têm Netflix. E também fizemos uma carreira ano passado de festivais internacionais e fomos muito bem reconhecidos. A produção, o elenco, com esse filme, ganhamos muitos prêmios, inclusive eu, 2 de melhor interpretação. Então, eu considero, sim, Alice Júnior foi muito inovador sobre a temática trans. Eu indiquei o filme para muitos pais que tinham crianças LGBT, independentes, trans, gay, lésbica, e o retorno que eles me davam, nossa, era necessário, porque o Alice Júnior, além de discutir a temática trans para esse universo adolescente, teen, em escola, demonstra os pais e mostra para os pais uma realidade bem difícil da escola, tanto para adolescentes LGBTs e para, em especial, para adolescentes trans.
Eu vi numa live que você fez que você teve participação no roteiro, você teve um dedinho aí no roteiro. Você pode falar como que foi isso? E eu estou falando isso porque eu vejo a importância de o roteiro ser escrito em cis, e, na verdade, um roteiro que, quando eu vi, eu falei, nossa, um homem cis com esse cuidado. E aí, quando eu vi a live sua que falava sobre você ter participação no roteiro, me deixou mais aguçado em estudar um pouco mais o filme, por conta desse seu toque enquanto uma adolescente trans, de um filme que é tão importante aí para as nossas discussões científicas. Você pode falar como foi essa relação sua com o roteiro? Então, graças ao Gil Baroni, que é o diretor do filme, eu tive a oportunidade de ser produtora associada. Então, além de atriz protagonista, eu sou produtora associada do filme. E eu sempre tive uma participação muito grande dentro do filme. A primeira vez que eu vim para Curitiba, como eu contei aqui para vocês, foi em julho de 2016. Desde 2016 estávamos no processo desse filme, para vocês terem uma noção. E entrando mais a fundo, na verdade, o Bertazzo, que é o roteirista, desde 2014. Então, muito tempo. E a primeira vez eu ainda fui escolhida como atriz e não tínhamos esse papo. Mas depois de um tempo, ainda em 2016, eu acho, tenho quase certeza, o Gil chegou com essa proposta. Porque eles sempre, quando eu falo eles, realmente não somente o Gil, mas o Gil, o Bertazzo, o produtor, produtora, a produção inteira da Beija-Flor Filmes, que é a produtora de Alice Júnior, e tudo mais, é a produtora do Gil Baroni, junto com a Andrea Tomelleri, também, são sócios. Eles sempre vinham me consultar sobre qualquer coisa em relação à temática trans. Afinal, o filme é sobre a vida de uma garota trans. Então, a gente necessitava, de alguma forma, o toque trans ali. Porque, como você falou, é um filme escrito pelo Luiz Bertazzo, que é um homem cisgênero, e pelo Gil Baroni, que também é um homem cisgênero. Então, eles precisavam da fala trans, né, da realidade trans, muitas vezes em nossas conversas, na minha primeira ida, por exemplo, eles fizeram uma grande entrevista comigo, que durou basicamente 2 dias de entrevista, e muitas coisas dessa entrevista foram parar no roteiro do filme. Como a fala que a Alice pergunta para o pai, eu tô feminina. Também tem quando o Bruno fala para Alice, Alice, você nem parece que é trans, e a Alice corrige ele. E essa correção basicamente partiu de uma fala minha, a partir do que eu estava falando sobre perguntas indiscretas para pessoas trans. E a gente também tinha, desde 2016, muitas reuniões com leituras de roteiro, e nessas leituras de roteiro eu dava a minha opinião sobre a vida de Alice, sobre as falas de Alice, sobre o que uma garota trans pensaria ao viver isso, que uma garota trans sentiria ao viver aquilo e tudo mais. Então, isso teve muito a ver com o meu trabalho de produção associada dentro do filme, que é a consultoria do roteiro que eu dei, e basicamente também tomar diversas decisões, tanto nas gravações quanto nessa parte de pós-produção que estamos até hoje, basicamente nunca para, e que todas as decisões do filme chegam até mim com a produção perguntando qual é a minha opinião, né? E hoje, além de mim, em Alice Júnior, nós temos diversas outras pessoas trans trabalhando com o filme também. Na distribuição do filme, nós temos pessoas trans. Cuidando das mídias sociais de Alice Júnior, são pessoas trans. Na trilha sonora do filme, nós temos diversas pessoas trans, e que eu fico até com medo de falar e esquecer de alguma, mas temos a MC Chuchu, temos na música tema a Mel Gonçalves e a Rosa Luz, na música do beijo de Thalisse, na música do beijo da Thaisa e Alice, é um homem trans que canta, enfim, nós temos pessoas trans em diversas partes da produção agora. Minha última pergunta para eu passar para o pessoal e fazer perguntas. Você pode falar um pouco sobre a importância da representatividade trans e sobre o fake trans?
Eu, particularmente, nunca tinha escutado falar sobre fake trans até alguns vídeos lives que você fez. Eu até agradeço você por ter me apresentado esse termo, mas eu nunca tinha escutado ou tinha conversado acerca disso e pensado, né, nessa necessidade de falar sobre o fake trans. Nós vimos muitas discussões, mas eu nunca tinha observado esse termo. Você pode falar um pouco para a gente, por favor? Então, a importância da representatividade, sendo ela trans, negra, feminina, ela, ou gorda, enfim, as mais diversas representatividades, ela é muito necessária, porque agora, falando especificamente da trans, da representatividade trans, é necessário que as pessoas trans fora da telinha consigam se ver dentro da tela também, porque isso não só influencia positivamente na vida de pessoas trans que vão estar vendo seus corpos e suas vidas presentes no audiovisual e nas obras teatrais, que são as maneiras artísticas que temos que mais influenciam as pessoas, como também as obras teatrais e as obras audiovisuais vão influenciar muito as pessoas cisgêneras. Porque quando você vê uma pessoa trans ali na novela, no seriado, no filme, enfim, e tem um grande público cisgênero vendo essa novela das 9, por exemplo, quando essa pessoa cisgênera for para sua faculdade e tiver um aluno novo nessa faculdade e esse aluno novo for trans, essa pessoa cisgênera vai saber não, é porque lidar é uma palavra ruim, mas, enfim, entre várias aspas, lidar com a presença da pessoa trans de maneira muito mais fácil, porque ela vai ver que ali na novela tem outra pessoa trans também. E o que não é visto é estranhado. Então, se a presença trans não é vista, a presença trans do coleguinha da faculdade, a presença trans do médico, a presença trans do garçom, da garçonete, enfim, vai ser estranhada, as pessoas vão estranhar, as pessoas vão ficar com vergonha, as pessoas vão ter preconceito, as pessoas não vão saber naturalizar aquele corpo, aquela identidade. Então, é muito importante a representatividade trans exatamente para isso que eu acabei de falar. Naturalizar e humanizar o corpo e a identidade trans. E o transfake é exatamente sobre isso. O transfake, para quem não sabe, é quando um ator ou atriz cisgênera, interpreta um personagem que é trans. Bom, isso é muito absurdo. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu indico que vocês possam ver um vídeo no YouTube que é do meu canal, Transtornada, e o nome do vídeo é Transfake. Então, vocês digitam Transfake, Transtornada, e vocês vão achar. E um documentário super relevante, que é o Revelação, na Netflix, que fala sobre a representatividade, a presença das pessoas trans nas obras audiovisuais desde muito tempo atrás até hoje. E, enfim, é necessário que a pessoa trans... Primeiro, que nós temos uma qualidade artística de pessoa trans muito grande. É uma mentira falar que nós não contratamos pessoas trans porque não se tem pessoas trans capacitadas para fazer esse papel. É mentira. Nós, inclusive, temos um movimento chamado Monarque, que é o Movimento Nacional de Atores e Atrizes Trans, o Movimento Nacional de Artistas Trans. Então, nós temos uma grande gama de artistas trans, atores trans, atrizes trans por aí, completamente capacitados de fazer o seu trabalho, seja ele para representar qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de identidade, mas principalmente a nossa. Porque, veja só, por dois motivos. O primeiro, o poder de uma pessoa trans fora da tela se ver representada com outra pessoa trans dentro da tela é muito grande. Por exemplo, a Maria Joaquina, não sei se vocês conhecem, ela é uma garota trans de 12 anos de idade. Ela tem uma reportagem que foi exibida sobre ela no Fantástico. Eu indico vocês assistirem, vocês podem digitar no YouTube Maria Joaquina Fantástico. É bem emocionante. Fala sobre a vida dela enquanto uma garota trans, criança e tudo mais. Eu chorei horrores, é realmente bem emocionante. E ela foi assistir Alice Júnior no Drive-In de Curitiba. Quando ela terminou de assistir, eu já era muito fã dela. Eu falei, Maria, me fala a tua opinião, o que é que tu achou, me fala tudo.
E entre várias coisas que ela falou várias coisas, uma das coisas que ela falou foi: então, Anne, eu amei que a Alice sofreu bullying, mas no outro dia ela foi de cabeça erguida para o colégio. E isso para mim foi o suficiente, porque ela tem 12 anos de idade. Os meios educacionais são os meios que mais expulsam as pessoas trans, porque não respeitam o nosso nome social, não respeitam a nossa identidade, não respeitam a nossa ida ao banheiro, e de repente a Maria Joaquina, crescendo, entrando na fase da adolescência, sabendo que pode vir a sofrer algum episódio de transfobia futuramente, saber que pode se inspirar na Alice, que enfrentou isso de cabeça erguida, é tudo, é essencial. Ela sabe que tem outras pessoas que ela pode se inspirar. Agora, imagina se fosse uma pessoa cisgênera, uma garota ou um garoto cisgênero interpretando a Alice. Teria esse mesmo poder na vida da Maria Joaquina? Não teria esse mesmo poder na vida da Maria Joaquina. O outro motivo do porquê o transfake é muito absurdo é porque a naturalização do corpo trans em cena é necessário. A naturalização da nossa presença em todos os ambientes é necessário. Se a gente vai estar presente no meio do audiovisual, que é, por exemplo, na novela das 9, que todo mundo assiste, num seriado, sei lá, numa TV paga e tudo mais, que todo mundo consome. E se a gente pensar também no filme que foi para os cinemas, que todo mundo vai em família e não sei o que assistir. Todas essas pessoas, que em sua maioria são cisgêneras, assistem esse filme com essa presença trans, ela vai naturalizar essa presença em outros ambientes. Ela vai naturalizar essa presença que pode estar do lado dela. Então, assim, isso é muito importante. Além de falarmos de oportunidades e de liberdade artística, da qual não existe. Não existe oportunidade dada para pessoas trans, nem no meio artístico, que se diz um meio ser super mente aberta, liberal e tudo mais. Não é. Pois existe, inclusive, o transfake nesse meio artístico, onde não se é dado oportunidade para pessoas trans, pelo menos, representarem outros personagens trans, porque não estamos falando de nos representarmos. Porque eu, quando representei a Alice, interpretei a Alice, apesar de ter características em comuns com ela, eu não sou a Alice. A Alice é um personagem fictício e eu não tenho a vida da Alice. Então, eu não interpretei a Alice. Então, é necessário dar oportunidade trans para que a liberdade artística, que é o que dizem existir e não existe, porque uma coisa que falam muito é, mas se só pessoas trans interpretarem pessoas trans, não vai existir liberdade artística. Meu amor, a liberdade artística nem existe ainda. A gente precisa primeiro criar uma liberdade artística onde pessoas trans comecem a estar presentes em todos os tipos de ambientes, para depois a gente poder falar de liberdade artística. Então, é por isso que o transfake é absurdo e a presença de pessoas trans em todo tipo de espaço, principalmente nas artes, é essencial. Obrigado. Queria falar aqui da presença da professora Eliane Maia, acabou de entrar, e a Lua Lambert, que é uma referência aqui em Maringá, também acabou de entrar. Obrigado pelas duas. E a Isabela colocou aqui no chat assim, assisti o filme junto com a minha mãe, que não gosta muito de filmes brasileiros e também não entende muito sobre a questão trans. Ela amou, ficou encantada com a história com você. Então, mais Obrigada. A Lua, enquanto você estava falando sobre a questão do transfake, colocou a pensar também que toda vez que há um transfake, há uma pessoa trans desempregada. Tá? A Eliane vai assistindo... Exatamente. E discutimos no grupo, a professora Eliane Maia, que é aquela professora que eu falei para você, que é da educação aqui de Maringá, professora que é psicóloga, professora do mestrado e doutorado em educação da Universidade Estadual de Maringá, colocou que assistiram um filme e discutiram no grupo Nutsex, que é um grupo famosíssimo em Maringá de pesquisa, é um grupo onde a gente se encontra no grupo, a gente sente parte quase uma família, e a Eliane Maia é quase uma mãe para a gente. Eliane, desculpa, mas essa é a verdade, a gente se apega a ela de um jeito. Elas discutiram o filme. O Guilherme colocou, quando fazem transfake, costumam falar que nós, pessoas trans, nascemos o corpo errado, que tem uma grande problemática. Exatamente. Tem alguém que queira fazer uma pergunta para a Anne, que queira
participar aqui, por favor? Alguém? Não? Gente, não fiquem tímidos, vamos participar. Eles não estão acostumados. Estrela igual você, de um filme igual esse. Posso fazer uma pergunta, então? Pode sim. Bom, primeiramente, Anne, parabéns, é incrível, o filme é incrível, é um favor imenso que isso exista no mundo, né? Eu falei isso para todas as pessoas que eu indiquei o filme. Façam o favor de fazer esse favor para o mundo e vejam e disparem isso, né? Eu tenho algumas dúvidas no sentido da construção do roteiro, porque a gente leu sobre e foi dito que você participou muito nesse lugar, né, de dar quase que essa consultoria na construção do roteiro também. A minha dúvida, tudo bem, se for não achar muito ok, a gente pode não falar disso aqui, mas assim, é muito difícil porque eu trabalho com teatro, né, então eu mais ou menos imagino a dinâmica, como pode ter acontecido. E às vezes as pessoas levam para um lado muito pessoal, quando a gente comenta algo do tipo, isso aqui não é legal de aparecer. Rolou isso? Como que foi essa disputa de ego, assim, sabe? Porque eu sou meio cisfóbica em alguns momentos, óbvio que isso é uma piada, tá, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tenho um pouco essa pegada que às vezes o ego da pessoa cis é muito frágil, aí a gente faz um comentário tipo, isso aqui não é legal. Como você é agressiva, como você é histérica, blá, blá, blá. Então eu queria saber um pouco disso, assim, como que você lidou com essa sutileza da correção, assim. Então, obrigada pela sua presença aqui também, obrigada pela pergunta, obrigada por ter falado do filme. Muito obrigada. Obrigada por estar participando. Então, não houve, na verdade, o Bertazzo, que é o roteirista, assim, as pessoas elas ficam chocadas do tanto de sorte que eu dei, né? Porque realmente eu entrei num grupo que já estava muito legal e, tipo, em diversos momentos, eu não lembro, em nenhum momento, na verdade, de ter corrigido o Bertazzo, que é o roteirista, em nada. O Bertazzo, não. Outras pessoas da produção, sim, mas o Bertazzo, não. O Bertazzo, que eu lembro é de termos debatido sobre algumas coisas que ele não sabia exatamente o que era. Tipo, o não binarismo, que nem é uma coisa abordada no filme, na verdade, mas foi uma coisa que passei para ele, porque ele não era muito informado sobre isso. Então, assim, nunca houve nada sobre isso. Mas, por exemplo, teve uma cena não. A gente tinha eu esqueci o nome do site, mas é um site que meio que organiza diversas coisas e tudo mais. E aí tinha lá diversos tipos de inspirações para Alice Júnior. E tinha um personagem específico que eu esqueci quem é. Eu acho que era a mãe do Guilherme, que é o vilão do filme. E aí o Gil, ou alguém da produção, não sei se foi o Gil, não vou falar besteira aqui, falou que o estilo dessa mãe era bem travesti. E aí eu fui correndo corrigir essa pessoa, porque eu falei, olha, meu amor, primeiro que não existe estilo travesti, você tá bem enganado. E aí eu já fui falar com o Gil, e tipo, muitas vezes até eu chegava a meio que pedir desculpas depois que eu corrigia, porque eu me achava muito agressiva. Eu que me achava agressiva. Porque eu acho que tinha duas coisas: o medo de ser demitida, a louca, e, e também o fato de que algumas vezes eu era muito incisiva mesmo. Tipo, eu sempre fui muito incisiva, principalmente com quem tipo o Bertazzo. O Bertazzo ele já estava muito informado, mas outras pessoas não. E essas pessoas que não estavam muito informadas, eu era muito incisiva sobre a causa trans e qualquer tipo de erro que rolava. Teve a figurinista, por exemplo, que errou o pronome de um figurante homem trans, que estava ali trocando de figurino. E aí, nossa, eu dei um baile nela do tamanho do mundo. Eu falei, meu amor, o que é que você está fazendo trocando figurino de um filme que fala a vida de uma garota trans errando o pronome de homem trans? Então, assim, sabe, tipo, eu acho que tipo, todo mundo sempre me ouviu. E para tu ter noção, enquanto produtora associada, eu participei ativamente da seleção de elenco.
E nessa seleção de elenco, para todas as pessoas, menos o Bruno, que já tinha sido escolhido, que no caso é o Matheus, e menos o pai da Alice, que foi escolhido a partir do Gil, porque o Manu, que interpretou o pai da Alice, era um amigo do Gil. Menos eles dois, todos os outros personagens, atores que interpretaram os outros personagens, passaram por mim. E nessa seleção de elenco, a gente fazia 3 perguntas. Na verdade, eu fazia, porque eu fazia a seleção. O que é transfobia? O que é feminismo? E como foi o seu primeiro beijo? Porque, né, afinal, a história era o seu primeiro beijo. E porque, além de a gente querer realmente uma pessoa que fosse atuar bem, né, filme, né, tudo mais, a gente queria uma pessoa que entendesse a mensagem do filme e que tivesse empatia pelo que o filme está falando. Porque se você vai fazer esse filme por dinheiro, ou se você vai fazer esse filme pela fama, porque, sei lá, de repente ia entrar na Netflix, isso é uma coisa que a gente nem sabia, mas de repente porque futuramente ia. Você tá fazendo o filme errado, meu amor. Tipo, o filme tem uma mensagem muito grande, o filme atinge diversas pessoas, tem muita gente que chega até mim chorando, que pra mim é surreal, porque eu jamais imaginava, tipo, uma reação dessas. Então, assim, você tem que saber o que você tá fazendo. É isso. E você tem que saber em que filme você tá, e você tem que entender o básico da causa trans para você poder estar nesse filme. Porque senão você nem entra. É basicamente isso. Ótimo. A Lua, acho que ela está agradecendo, batendo palmas. Aqui temos uma pergunta. O Edson Silva queria fazer uma pergunta. E se alguém quiser mais, só colocar. Eu quero fazer pergunta no chat que eu monto a listinha, tá bom? A gente só tem até às 18, senão a Anne vai me demitir. E eu errei o horário. Ela já tá brava comigo. Mas ela vai ficar felizinha comigo. Não, eu não tô brava. Não tô brava. Mas é porque às 18 eu tenho aula na faculdade. E eu também, Lua, eu também faço faculdade de teatro. Depois vocês vão trocar figurinhas total, eu sei disso. Edson, pode fazer a pergunta, obrigado. Posso fazer? Boa tarde a todos. Bom, só vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Edson Silva, sou professor e psicopedagogo de Ourinhos e fiquei sabendo dessa live através de um amigo meu. E na hora que eu soube, falei assim, nossa, eu gostaria de participar muito. Queria fazer uma pergunta. O que dizer para as famílias onde seus filhos ou filhas estão se descobrindo, estão nesse processo, estão nessa... Como é que eu posso dizer? Nessa descoberta, seria essa palavra? Pode Como ser conversar também, com essas famílias sobre... enfim. Tá bom, obrigado. Eu acho que existem diversas maneiras, na verdade, né? Por exemplo, eu vou contar a minha experiência pessoal. Eu me descobri, eu me reconheci enquanto pessoa trans com 12 anos de idade, bem nova. Quer dizer, por mim, se eu conseguisse pedir a Deus, eu teria me reconhecido bem antes, mas, enfim. Com 12 anos de idade, eu tenho um vídeo no meu canal também, que eu falo sobre a minha infância. Infância Trans, o nome do vídeo. E, basicamente, resumidamente, até eu me reconhecer enquanto pessoa trans, eu tive uma infância muito confusa e muito limitada. Por que limitada? Porque eu, Ania, não podia me expressar do jeito que eu queria me expressar, eu não podia me comportar do jeito que eu queria me comportar, eu não podia me vestir do jeito que eu queria me vestir, eu não podia falar do jeito que eu queria falar, eu não podia deixar o cabelo crescer quando eu quisesse deixar o cabelo, quando eu queria deixar o cabelo crescer, eu não podia ter os brinquedos, coisa de criança, brinquedo que eu queria ter, eu não podia dançar do jeito que eu queria dançar. Enfim, eu era totalmente limitada. Eu era mais livre no meu quarto, na casa que eu sempre morei com minha mãe, porque minha mãe sempre foi realmente uma mulher muito para frentex e, enfim, isso, problemas sobre a transgeneridade, a minha transgeneridade, eu e minha mãe nunca tivemos. Mas, continuando, com 12 anos de idade, eu estava navegando no YouTube, aleatoriamente mesmo, e apareceu no Relacionados um vídeo chamado My Secret Self, Meu Eu Secreto, que é um documentário sobre crianças trans. Inclusive, indico para quem quiser assistir.
Vão ter alguns termos errados e tudo mais, porque o documentário é de 2007, tem muito tempo, mas ele é muito lindo, eu chorei horrores também, e é sobre crianças trans, o que é muito mais interessante, né? Enfim. E aí eu tinha 12 anos, eu era uma criança, e eu assisti esse documentário sendo uma criança, ou seja, representatividade. E ao assistir esse documentário, eu me reconheci enquanto pessoa trans. Depois que eu assisti esse documentário, eu passei, na época ainda era Orkut, eu passei a integrar parte de todas as comunidades possíveis de pessoas trans que tinham no Orkut, para me informar sobre tudo. Passei a ver diversos outros documentários e tudo mais, a pesquisar outras pessoas trans por aí na mídia também. E depois de um bom tempo, que foi basicamente um mês, eu mostrei esse documentário para minha mãe. E quando eu terminei, eu falei, mãe, eu sou trans. A partir desse documentário. E já era um documentário bem emocionante, né? E então eu acho que existem diversas formas de você conversar com a família quando o seu filho, filha, está se reconhecendo enquanto uma pessoa trans. Uma dessas formas é realmente você mostrar para essa família, para o seu pai, mãe, enfim, algo que você considera importante, representativo, legal, que vai encher essa pessoa, né, da sua família de informações legais sobre pessoas trans. Tem uma galera já que veio falar comigo dizendo que se assumiu para seus pais, mostrando Alice Júnior, que eles assistiram Alice Júnior juntos, e depois do filme a pessoa falou que é uma pessoa trans. Teve uma garota, inclusive, que ela escolheu o nome dela depois do filme, que é Alice Vitor, se inspirando no filme, no caso. Então, eu acho que essa é uma das formas. Mas é sempre bom a gente pensar bem que tipo de ambiente a gente está. Porque, de repente, a gente está lidando com uma família que é super religiosa e super mente fechada. E aí eu acho que os passos podem ser outros para abordar esses pais. Porque, de repente, em últimos casos, você precisa até, infelizmente, não falar nada e criar sua independência para que você, se for o caso de se lhe expulsarem de casa, você tem independência suficiente para saber o que você vai fazer, né? Porque, infelizmente, sabemos que a realidade das pessoas trans em geral não é a de Alice e não é a minha, que é a de ter uma família que aceita, que é financeiramente estável e que vai lhe proporcionar do bom e do melhor para você poder fazer sua transição em paz e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente tem que saber o ambiente que a gente está, onde a gente está pisando e tudo mais. Mas, por exemplo, mesmo que a gente esteja numa família super religiosa, mas você sabe que você pode tentar a construção de algum diálogo ali. Eu acho que a melhor maneira, que influencia, pelo menos para mim, e sei que para outras pessoas também, é o meio artístico, realmente. É alguma obra audiovisual, algum documentário, alguma peça e tudo mais. De repente, você também pode marcar uma reunião com a sua família em alguma ONG, porque aqui em Recife, por exemplo, a minha mãe, ela já fez parte, não faz hoje em dia, mas ela já fez parte do Mães pela Diversidade de Recife. E várias vezes o Mães pela Diversidade de Recife fazia encontro com algumas famílias que estavam em processo de aceitação do seu filho LGBT, para esse processo acontecer um pouco mais rápido, porque o filho estava sofrendo, a mãe estava sofrendo, o pai estava sofrendo e tudo mais. Então, você também pode contactar alguma ONG como a Mães pela Diversidade. Obrigado, Anne. Tem mais uma perguntinha aqui, do Marco Antônio, meu aluno do doutorado lá de Jacarezinho. Oi, boa tarde, Anne. Primeiramente, obrigado por essa experiência, né? Eu já posso falar que a gente se conhece nesse mundo virtual, nesses momentos aí que a gente está se conhecendo e fazendo reuniões virtuais. Eu já coloco mais uma estrela na minha listinha aqui de pessoas que eu conheço, um autógrafo virtual, eu fico muito feliz. Eu sou aficionado por cinema. Eu estudo cinema no doutorado para poder assistir filmes e falar que estou estudando. Então, eu fico muito feliz de ter cada vez mais esse tipo de discussão em ambientes acadêmicos e
e trazer, né, isso mais perto, tanto os temas da representatividade, como essa questão que você fala que chega, né, é mais forte que essa discussão, né, a mensagem chega de uma maneira mais forte com a subjetividade dos filmes. E eu queria falar também que você comentou, né, sobre a sua personagem, sobre você, que o pessoal comenta, às vezes confunde e tal. Eu conhecia o seu canal, então eu não tinha percebido, eu percebi agora que você comentou. Eu falei, gente, é a mesma pessoa, eu não tinha parado para pensar. E costumam falar, né, que as personagens encontram os seus intérpretes, então eu fico muito feliz que a Alice Júnior é você e que tenha sido esse encontro, e parabéns pelo filme, pela produção, enfim, por tudo. A minha pergunta, ela é relacionada com o filme, mas eu acredito que vai mais um pouco, né, com a sua questão, a sua experiência na produção e talvez com os feedbacks que você já deve ter recebido do filme. Enfim, e também tem um vídeo, um dos vídeos que eu mais gostei do seu canal, que eu também já faço a publi aqui para você, que é sobre ensino médio. Eu acho que ensino médio é a toca do coelho, né? É ou um lugar muito bacana ou um lugar muito ruim. Para a comunidade LGBT, a gente tem muita pesquisa, a gente tem muita coisa que informa que o ensino médio, que é a escola, por falta você falou de não falar da palavra lida, né? Mas da falta do tato dos professores, da coordenação com as pessoas LGBT, a gente tem muita evasão escolar. Mas, ao mesmo tempo, no ensino médio que muitas dessas pessoas LGBTs, elas se encontram em grupos, em nichos, em comunidades, elas se sentem fortes. Isso eu falo porque na última pesquisa que a gente teve, na pesquisa que teve, né, do dossiê do coronavírus, sobre os impactos da pandemia na comunidade LGBT, foi falado isso, que a falta de ir para a escola, a falta de ir para grupos, né, pegou para a comunidade LGBT. Então, eu queria saber de você, e na pesquisa para realizar o filme, e como que você entende isso, e o que você acha que o ensino médio precisa melhorar nisso, né, nessa questão de como tratar a pessoa trans. Eu acho que do mesmo jeito que você falou que não existia filme, é uma deficiência nossa também da pesquisa, que a gente trata muito mais da pessoa adulta trans. A gente não olha muito para a pessoa criança, para a pessoa jovem, né, para a adolescência, a gente mais adultos, tal. A gente vê isso muito na literatura de muitos lugares. Então, eu queria saber de você nesse sentido. Eu acho que o seu áudio está... Travou algumas vezes para mim, mas eu entendi o contexto. Tu poderia repetir só a parte final? Isso. Alô? Travou para mim aqui, gente. A internet já existe. Escreve, por favor. Aí eu leio. Enquanto o Marco escreve, Ana, eu estava conversando com a professora Carla que eu chorei em algumas partes do filme, apesar de que o filme não é feito para chorar, né? É um filme muito bem editado. Gente, aqui para mim travou tudo, tá? Só para constar. Olá, olá. Eu acho que agora voltou. Então, tá me escutando? Voltou. O Meet está transfóbico hoje, boicotando, gente, provavelmente. Eu estava falando da parte que eu chorei nas partes em que relaciona a educação
e a transfobia, principalmente na chamada. Aqui em Maringá, nós tivemos alguns casos públicos onde professores não queriam chamar os alunos pelo nome social, teve toda uma luta por conseguir, que ainda é muito difícil, tem professores que não querem chamar. Aí eu acho que o Marco voltou agora, ele faz a pergunta que estava fazendo, para a gente poder encaminhar já para o encerramento, porque a Anne tem que estudar, a Anne tem faculdade, todo mundo aqui acho que tem alguma atividade também depois. Que problema que é esses negócios online? Não sei onde eu parei, mas enfim, eu queria saber como você vê, né, e qual foi o feedback que você teve da questão do ensino médio, o que a gente pode fazer e o que a gente pode começar a pensar, né, cientificamente, academicamente e como sociedade mesmo, né? Enfim, é isso. E obrigado, e desculpa a internet. Então, nada, relaxa. Obrigada pelos comentários sobre o filme, obrigada por acompanhar meu canal também. Eu amo quando visitam o meu canal no YouTube, porque estão chegando a uma parte mais íntima da minha vida, então é bem legal. Muito obrigada. Então, eu acho que a gente precisa melhorar muito o acesso à educação para pessoas trans se sentirem mais inclusas nesses ambientes. Porque, enfim, sem educação nós sabemos que nós não temos basicamente nada na nossa vida, né? Nada de muito concreto. A gente precisa estar no meio educacional de alguma forma. Só que se o meio educacional nos expulsa e não respeita a nossa identidade, é muito difícil estar ali dentro. Tanto que eu, pessoalmente, pode ter outra pessoa que discorda, mas isso é um momento para outro debate. Eu, pessoalmente, defendo a criação de cotas para pessoas trans. Porque, assim como o Brasil tem uma dívida histórica com pessoas negras e tudo mais, o Brasil também tem uma dívida histórica com pessoas trans. E pessoas trans, infelizmente, não estão presentes nos meios educacionais, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, para poder prestar um bom vestibular e ir para uma federal da vida. Então, eu defendo a criação de cotas para pessoas trans, para que a gente possa estar presente na faculdade, e que na faculdade, quando a gente estiver presente ali, tendo aula, se educando e tudo mais, a gente vai conseguir se profissionalizar. Aí, sim, todas as pessoas trans vão estar ocupando todos os espaços. Mas, para a gente chegar nesse local, eu acho que a gente precisa de alguns direitos assegurados em todos os ambientes educacionais. Como? Se essa pessoa trans ela não conseguiu retificar seu nome nos seus documentos, ela precisa ter seu nome social respeitado na hora da chamada e em outros documentos da escola ou da faculdade, alguns outros documentos que a pessoa vai receber, como, por exemplo, uma coisa que você pode botar é sempre nome social e a pessoa preenche. Ou então, se você vai entregar um documento que já é preenchido pela coordenação e tudo mais, você coloca o nome social da pessoa e você entrega. E você pode botar 2 tipos de assinatura no final, caso precise. A assinatura do nome social e a assinatura do nome civil. É uma coisa que, por exemplo, eu, quando iniciei o processo contratual de Alice Júnior, eu não tinha meu nome retificado. No meio do processo, eu tive e tudo mais. Mas, quando eu iniciei esse processo, tudo era feito pelo meu nome social, e eu assinava dos 2 modos, o nome social, e tinha outra assinatura com o nome civil, e tudo era feito pelo meu nome social, tipo, eu não lembro direito como era o contrato, mas tinha alguma coisa que se referia especificamente à frase nome social no contrato, para deixar claro que sim, era um nome social, e o que é legal, porque é usado por pessoas trans e todo mundo sabe o que é. E, além disso, a gente precisa que nossa ida ao banheiro, de acordo com a identidade que a gente se identifique, também seja assegurada. Porque a gente não pode somente ficar com infecção urinária ou esperar para fazer xixi e tudo mais em casa, né? A gente tem necessidades a fazer, a gente bebe água, a gente quer ir no banheiro para lavar o rosto porque de repente suou na aula de educação física ou qualquer coisa do tipo. A gente precisa ter esse banheiro assegurado. E, enfim, eu acho que uma outra forma de assegurar a segurança de pessoas trans na questão do banheiro, além de deixar bem claro a direção para o aluno trans, olha,
você é uma garota trans, então tá certo. Você pode ir, com certeza, obviamente, ao banheiro feminino e pronto. Se algum pai ou algum outro aluno fizer alguma coisa, você vem até nós e nós vamos falar com esse pai ou com esse aluno, porque você tem isso assegurado e você pode ir a esse banheiro. Outra coisa que no início, uma das escolas, isso eu não falo no meu vídeo do canal do YouTube, mas em uma das escolas que assim que eu voltei do meu intercâmbio, porque, para quem não sabe, eu transicionei nos Estados Unidos quando eu fiz intercâmbio de high school. Assim que eu voltei do meu intercâmbio, em uma das escolas que eu estudei aqui em Recife, eu preferia ir para o banheiro dos professores, porque eu me sentia mais segura. Algumas vezes eu tinha medo de ir para o banheiro feminino. Então, eu acho que isso, de repente, pode ser uma coisa legal, tipo, de você falar, olha, você pode ir para o banheiro que você sente, que você se identifica, mas se você quiser ter esse acesso mais individual, de repente, você também pode ter, caso você tenha medo, alguma coisa do tipo, pelo menos inicialmente e tudo mais. E, enfim, eu acho que são essas questões, nome social, banheiro, e também alguma política sobre o bullying, né? Porque assim que eu voltei para Recife, eu comecei esse processo para achar em uma escola que eu fosse estudar aqui. Uma das escolas uma escola grande, particular, reconhecidíssima daqui de Recife, que eu fui, falou o seguinte, o diretor do colégio, no caso, porque a gente foi falar direto com o diretor, a gente, eu e minha mãe. O diretor falou, olha, por que sua filha não faz direto um supletivo? Porque aqui no colégio nós não podemos assegurar a segurança da sua filha. Então, assim, primeiro, ele já me coloca à margem da população, dizendo para fazer um supletivo e não ter o ensino médio completo, como a maioria das pessoas cisgêneras tem esse direito, né? E segundo, ele consegue assegurar a segurança de todas as pessoas cisgêneras daquele colégio, mas a de uma pessoa trans, ela que se dane, ela que vai sofrer qualquer tipo de agressão ali. Então, eu acho que precisa de alguma política em torno contra o bullying da pessoa trans nesses ambientes também, né? Algum tipo, por exemplo, de educação de gênero e sexualidade. Anne, que fala pesada para a gente, que é educador, pensar sobre isso. Nós temos professores, muitos colegas aqui, mestrandos, que vão ser professores, que fala pesada, dolorida, para nós que estamos na academia, principalmente, eu acho que a maioria dos alunos aqui é do direito, que escuta sobre igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana, é muito difícil escutar isso. E escutar que um educador, diretor de um colégio, possa ter falado isso para você. Eu já vou encaminhar para o encerramento, queria agradecer muito, principalmente de início, a sua existência enquanto ser humano. É incrível você dar essa cara a tapa nessa sociedade machista, preconceituosa, transfóbica, e que necessita desse amor que você emana na sua fala, na sua trajetória, no seu profissionalismo enquanto atriz, e no carinho que você está tendo com todas as pessoas que te procuram, que vão ao seu Instagram, que eu assisto algumas lives que você faz, dialogando e conversando, eu acho muito, muito bacana isso, e parabéns por ser essa pessoa incrível. Segundo, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, os meus alunos e participantes aqui terem essa sensibilidade, esse projeto de extensão é para isso. Nós tivemos a Tamires Nunes, que você fez uma live recentemente aqui conversando, já foi uma choradeira, e agora com você, acho que a gente está trajetando de criança trans, adolescente, pré-adolescente, a gente vai chegar a algum lugar. E aí, então, eu queria agradecer essa oportunidade, essa abertura. Eu sei que é muito difícil a gente abrir a vida da gente, por mais que você esteja falando de um filme, de um projeto, de um trabalho seu, isso reflete um pouco da sua existência enquanto uma mulher trans, e a existência enquanto ser humano. Então, muito obrigado por dar essa oportunidade para a gente e por ser tão amável em todas as conversas que nós tivemos anteriores a isso. Muitíssimo obrigado. Tá? Em nome da Universidade Estadual do Norte do Paraná, do Grupo de Pesquisa em Direito, Estado e Bioética, eu queria agradecer muito a sua participação nesse observatório.
Alguém tem mais alguma coisa a falar? Professora Carla? Pode falar, Larissa. Apenas agradecer também a disponibilidade da Ana. O nosso muito obrigada, viu, Ana? A UEMP estará de portas abertas aí sempre. E que espero que o próximo encontro nosso seja não virtual e sim presencial, né? Muito obrigada, viu? Obrigado a todas e a todos e a todas. Ana, você Muito quer... obrigada, Carla. Ai, não, só queria agradecer mesmo. Muito obrigada a Carla, a você, Luiz, a todo mundo que participou, que fizeram perguntas, a todo mundo que está aqui também. Muito obrigada de verdade. Foi muito massa, foi muito legal. Acho que foi bem. Foi um debate legal, né? Acho que eu consegui trazer muita informação, acho que todo mundo conseguiu fazer perguntas muito legais também. Então, é isso, eu acho muito massa. Continuem me acompanhando, visitem meu canal no YouTube Transtornada, vejam as indicações que eu falei. E muito obrigada pela oportunidade, Luiz. Foi muito, muito, muito massa. Obrigada. Eu só estou esperando o Alice Júnior 2, tá? A gente está esperando o 2. A gente vai fazer uma campanha, uma vaquinha virtual para sair esse filme, que a gente necessita saber o que acontece depois. E eu gostaria muito de poder... Gente, tem que pedir para a Netflix. Não é mais com a gente, tem que pedir para a Netflix. A gente vai fazer um mutirão pedindo para a Netflix, tá? Obrigada, Anne. Boa aula agora, bons estudos. Agradeço a todos. O certificado, por favor, galera, que vocês precisam, o link está ali no chat, tá bom? Tchau, tchau a todos. Beijo.